E a Portuguesa jogou como nunca e perdeu como sempre. Acabou agora no Canindé, Corinthians 1-1 no jogo normal e 8-7 nos penais. Como faz diferença um goleiro pegar pênalti? Fiel torcida, que noite histórica! O Corinthians venceu a Portuguesa nos pênaltis e está na semifinal do Campeonato Paulista. Foi sofrimento, foi emoção e agora os rivais estão em desespero. Quero saber de você. Foi raça ou sufoco demais? Comenta aqui embaixo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a Fiel. E a Portuguesa jogou como nunca e perdeu como sempre. Acabou agora no Canindé, Corinthians 1-1 no jogo normal e 8-7 nos penais. Como faz diferença um goleiro pegar pênalti? E o Hugo hoje é o melhor goleiro do Brasil. Por isso que eu falo, Carlos Miguel, o Everton, se o Palmeiras não tiver um goleiro que pega pênalti, a gente não vai conseguir ganhar grandes títulos. Porque tá aí, agora os próximos jogos decididos, Corinthians e Novo Horizontino e Corinthians lá em Novo Horizonte e Palmeiras e São Paulo, um jogo na Arena Barueri. Ah, que revoltante, rapaziada. Vamos falar um pouco desse jogo então. A Portuguesa que dominou praticamente os 90 minutos. Perdeu um pênalti no jogo normal, no tempo normal, no primeiro tempo, perde um pênalti, aí em seguida faz um gol, Portuguesa abre o placar, acaba o primeiro tempo, começa o segundo, a Portuguesa sempre melhor no jogo, e quando faltava aproximadamente 15 minutos, a Portuguesa começa a recuar. Viu, Abel como funciona? A Portuguesa que não dá chutão, a Portuguesa que joga com a bola no chão. Perdeu vários gols, Hugo foi o melhor em campo, sem dúvida alguma. Eu acho que até que falhou no gol da Portuguesa, chutando de fora da área. E aí, aos 40 e tantos minutos, 47 do segundo tempo, o Corinthians me acha um gol e empata a partida. Inacreditável, gente. Olha, talvez para o Palmeiras seja melhor essa vitória do Corinthians, porque põe à prova o que o Palmeiras tem que jogar no Campeonato Paulista. Talvez tenha sido melhor para o Palmeiras o Corinthians ter vencido, porque agora o Palmeiras pega 2 clássicos se quiser ser campeão. O São Paulo agora, um jogo na Arena Barueri e provavelmente o Corinthians, porque do jeito que eles estão, largo do jeito que estão, com esse goleiro que pega tudo. Gente, sabe o que significa um goleiro que pega pênalti num torneio que não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis? O empate é dos caras. Por tudo que envolveu Palmeiras e Corinthians o ano passado, seja nesta mesma competição, Campeonato Paulista, seja na Copa do Brasil, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas tá tudo em aberto aí, é bom lembrar que o Novo Horizontino é a melhor campanha desse Campeonato Paulista. Exato. E ratificou essa melhor campanha na tarde de hoje. Então, olho aberto com o Novo Horizontino, que tem batendo na trave para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não é de hoje que o time de Novo Horizonte faz boas campanhas aí e surpreende. Mas vamos começar falando dessa classificação do Corinthians, André Kfouri. Foi suado, foi difícil e para variar quando é assim, quem aparece? Hugo Souza. Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Uma ótima semana desde já. O Corinthians jogou mal, né? Fez uma má partida, com muitos titulares em campo, alguns desfalques. A Portuguesa, evidentemente, muito empolgada pela ocasião, também pelo seu estádio. Uma decisão que eu acredito simbólica de permitir que um estádio fosse dividido por 2 torcidas num jogo que é um clássico do futebol do estado de São Paulo. Sim. E sempre será. Não é porque a Portuguesa momentaneamente se ausentou desse tipo de jogo ou desse tipo de partida que as coisas tradicionais no nosso futebol deixam de acontecer ou deixam de merecer que sejam chamadas da maneira que sempre foram. Esse é um clássico do futebol de São Paulo e, contrariando até o que diz a lei, a ocupação do Canindé hoje foi dividida entre as torcidas do Corinthians e da Portuguesa. Mas eu falava sobre a empolgação da Portuguesa, que no todo foi o time que jogou melhor em termos de estratégia e aquilo que queria fazer, né? Uhum. O Corinthians teve mais posse, o Corinthians ficou mais com a bola, muito porque também depois que a Portuguesa saiu na frente, e isso aconteceu no final do primeiro tempo, mas poderia ter sido antes, porque o Hugo fez esse pênalti numa jogada em que eu creio que ele se precipitou na saída, não precisava ter saído desse jeito, só que o Hugo é esse goleiro em que fazer gols de pênalti é uma tarefa um pouco mais difícil do que contra outros profissionais dessa posição que nós temos aqui no Brasil.
A cada pênalti que ele pega, e hoje ele pegou mais alguns, fica mais complicado cobrar um pênalti nele. Só que ele não foi capaz de evitar o gol da Portuguesa no final do primeiro tempo, e a partir daí a estratégia da Portuguesa foi bem clara, né? Permitir que o Corinthians circulasse a bola e marcar com muita, mas com muita eficiência. A Portuguesa fez um ótimo jogo do ponto de vista defensivo, menos nos acréscimos. Porque o gol do Vitinho sai de uma bola longa, na qual ele consegue receber e fazer a jogada individual. Não dá para tirar o mérito do Vitinho. Ele domina muito bem, ele finta bem, ele arma o chute de uma maneira muito, muito competente e bate lindamente na bola. Mas a Portuguesa teve uma falha defensiva nos últimos instantes, que em última análise também custou a classificação. Só que isso não significa que por ter se classificado nos pênaltis para seguir em frente e jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, o Corinthians tenha feito uma boa atuação hoje. Não fez. A Portuguesa jogou melhor que o Corinthians, o futebol não contempla quem joga melhor, né? Mesmo porque o jogo terminou empatado. E nos pênaltis prevaleceu mais uma vez o goleiro corintiano. Mas a atuação do Corinthians hoje foi preocupante, porque algumas peças, individualmente falando, também estiveram numa noite de muita discrição, entre elas o Memphis Depay, corretamente substituído, acho que por cansaço, no segundo tempo, porque já dava para ver muito bem que ele não tinha muita energia para seguir em campo com capacidade para ser decisivo. Acho que a substituição do Bidon também tem a ver com questão que você está voltando, também. Né? Calçade, vamos lá, né? Falar do Hugo, né? Acho que de novo, acho que o herói da noite foi o Hugo, porque pega um pênalti no tempo normal, pega 2 pênaltis na decisão por pênaltis e mais. Fez 2 defesas importantes. Uma ali a gente viu agora há pouco, vai ficar rodando os lances, a gente vai ver um lance cara a cara, que ele tira com a perna ali, seria um gol certo. Uma baita defesa, uma noite completa do pegador de pênaltis e também do goleiro, que é muito bom no tempo normal, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros. Olha, esse é um jogo que dá para analisar. Pelo placar, é uma análise. Aí vem o herói, o Hugo, aí vem o Hugo. Uma série de coisas, as substituições do Dorival, porque ele, em determinado momento, ele muda o sentido da equipe. Uma equipe que, para jogar pelos lados, tem que usar os laterais. E ataca, geralmente, por dentro. E tem jogos que o Corinthians não vai ganhar todos os jogos assim. E olha que ganhou vários. O Corinthians não tem alternativa. Não é uma questão de estar certo ou errado. O certo é pelo lado, o certo é por dentro. Não, o certo é por onde você conseguir jogar. Só que os times precisam ter alternativas. E o Dorival não tem, por isso que ele está pedindo atacantes. Né? O Corinthians, no ataque, é frágil. Pô, como frágil? Porque é o seguinte, é Yuri e Memphis. Saiu de Yuri e Memphis, começa a complicar. E aí o Dorival faz o que pode. Mas assim, o jogo hoje não foi uma partida boa do Corinthians. O meio de campo estranho, meio de campo assim com dificuldade de fazer a bola circular e transitar, levar à frente, abastecer o Memphis, o Bidon abaixo do que costuma jogar. Ele está voltando em contusão, mas abaixo, apagado. Entra o Garro no segundo tempo, mas depois o Dorival aí vai com o Dieguinho, vai com o Vitinho, tira o Bidu, coloca Kaique, o Pedro Raul também, ele coloca todo mundo que ele poderia colocar e o Vitinho faz um belíssimo gol no finalzinho do jogo. Aí é o Hugo Souza, cara, ele já pegou um com a bola rolando e pegou 2 nessa série, né? Terminou 7-8. Isso, pegou 2. Né? E o Hugo Souza, você sabe que pelo menos um ele vai pegar, ele vai fazer a diferença. Ele pegou 2 e, na verdade, durante os 90 mais os pênaltis, ele pegou 3 pênaltis. Isso. Né? É um cara que realmente faz a diferença. Mas o Corinthians precisa debater hoje, ficar alegre pela classificação, mas com o alerta ligado, porque o futebol foi bem fraco. O futebol de meio de semana contra o Atlético Paranaense também não foi bom. Então. Lembrando aqui que são... E veio uma vitória. O placar melhor do que o desempenho. Hoje, o placar maravilhoso, muito melhor que o desempenho. E a Portuguesa, cara, merece um enorme destaque, porque a Portuguesa estava em vias de desaparecer. Sim. E ela chegou a uma fase decisiva do Paulista e faltou um pouquinho para ela chegar na semifinal. O que seria muito bacana para a recuperação, digo total, porque vai levar tempo, mas uma recuperação da Portuguesa, de tentar trazer a torcida de volta
que é pequena, ela tem essa dificuldade. Imagina um time que fica afastado das competições, então você quer formar torcida, é difícil, né? E a Portuguesa jogou muito melhor que o Corinthians, mas muito melhor. Só que o futebol não... o futebol não tem muita lógica, né? O futebol não tem tanta lógica assim. Verdade. O Corinthians mostrou mais uma vez por que é conhecido como o time da raça. Em um jogo tenso, equilibrado e cheio de emoção, o Timão segurou a pressão, levou a decisão para os pênaltis e confirmou a vaga na semifinal do Campeonato Paulista. A Portuguesa vendeu caro a derrota, dificultou o jogo, fechou espaços e levou o Corinthians ao limite. Mas quando a camisa pesa e a decisão chega, o Timão costuma crescer. Nos pênaltis, a frieza falou mais alto e a classificação veio. Essa vitória não foi apenas um resultado, foi uma resposta. Resposta para a pressão, para as críticas e principalmente para os rivais, que agora veem o Corinthians vivo, forte e cada vez mais perigoso na competição. O time mostrou união, entrega e mentalidade vencedora. Claro, há pontos a corrigir e a comissão técnica sabe disso. Mas em mata-mata, o que vale é passar, e o Corinthians passou. Agora, com a vaga na semifinal garantida, a expectativa cresce. A Fiel acredita, o elenco ganha moral e os adversários começam a olhar com mais respeito. E agora é sua vez, torcedor. Você gostou da atuação do Corinthians? Foi heróico ou sofreu mais do que devia? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a nação corintiana.